A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para edificação das almas, das vidas. Meus irmãos, quero deixar um versículo no livro de João 14, no verso 15, que diz assim: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus dizendo: se vocês me amam, vocês devem guardar a minha palavra, os meus mandamentos, os meus ensinos. Você deve guardar, você deve colocar em prática. É o princípio da obediência. Se a gente ama o Senhor Jesus, a gente não deve amar somente de palavras. Primeiramente, guardar a sua palavra. Porque a gente guardando a palavra de Deus, praticando, a gente está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, em primícias. Tudo das coisas de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque isso vai agradar a Deus. Porque você está sendo temente a Deus. Você está sendo justo diante de Deus. Você está buscando a Ele em primeiro lugar. Então, se a pessoa diz que ama o Senhor, deve guardar a sua palavra. Assim como o próprio Jesus Cristo falou, guardar os seus mandamentos. Jesus Cristo estabeleceu os mandamentos. Esse mandamento é para ser cumprido. Glória ao nome de Jesus. Que eu e você, que diz que é cristão, que serve a Deus, nós temos que ter amor no nosso coração. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, como está escrito na palavra de Deus. Um dos maiores mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, todas as tuas forças, toda a tua alma. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus disse que não existe mandamento maior do que este. Ainda que você não conseguiu fazer algo para cumprir, mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, se você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, o que você faz? Apresentar a Deus a sua vida. E se você amar o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo. Você está cumprindo os mandamentos. E nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Porque se a gente não cumprir, se a gente não amar, a gente não está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. A gente não está obedecendo ao Senhor, que é para a gente obedecer, que é para a gente cumprir. Ainda que a gente diga, eu sou falho, eu sou pecador, não consigo obedecer a palavra de Deus. Não é fácil, mas a gente consegue. Se eu e você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, as portas vão se abrir, algo vai acontecer, a tua vida não vai ser mais a mesma. Mas você coloca Deus em segundo plano, terceiro plano, como Deus não fosse importante para a tua vida, para você. Então Deus, Ele nos ama tanto. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em morte de cruz por mim e por você. Para que todos que nele creia não perca a salvação, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pela humanidade é que o ser humano não se perca. É que o ser humano também entenda que o amor de Deus pela nossa vida é grande. O que Deus faz na minha vida e na tua vida, Ele é grande. Então, o que basta a gente obedecer. É a gente obedecer, a gente guardar a palavra de Deus. Se verdadeiramente eu e você ama Ele.
Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados irmãos. No livro de Atos. Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer. Glória ao nome de Jesus. Então o apóstolo Pedro, ele disse ao apóstolo: obedecer a Deus de que aos homens. Mais importa eu e você obedecer a Deus do que aos homens. Porque muitas vezes as pessoas querem obedecer o homem, querem dar prioridade ao homem. Prioridade, obediência é a Deus. É não mentir. Como diz aqui em Atos 1, fala que Safira e Ananias mentiram. Eles mentiram de vender uma propriedade pelo valor X e dizendo aos discípulos que venderam a propriedade pelo valor menor. Então eles mentiram. E quando a gente mente, a gente não mente para o próximo. A gente está mentindo a Deus. A gente está pecando contra Deus. Se eu mentir contra um pastor, contra a minha família, contra a minha esposa, contra meu filho, estou mentindo contra Deus. Porque a mentira, ela é pecado. Então o apóstolo Pedro, ele disse que Ananias e Safiras não mentiu contra ele, mas mentiu contra o próprio Espírito Santo. E eles mentiram. Eles morreram por causa da mentira. 2 pessoas morreram por causa da mentira. Para você ver que a mentira é pecado. E tem muitas pessoas que pensam que mentir é um pecado simples. Mas não é um pecado simples. Todo pecado é pecado. Tem muitas pessoas que não são crentes, que eles pensam na mente dele que pecado só é matar e roubar. Será que o pecado só é matar e roubar? Quantos pecados não existem? Quantos pecados não existem? São muitos, mas para muitos que não entendem o evangelho da palavra de Deus, eles dizem que como se fosse o maior tipo de pecado só é matar e roubar. Mas existem muitos pecados. Matar, roubar, mentir, se prostituir, beber, fumar. Existem muitos pecados. Não só existe um pecado e 2, não. Existem muitos pecados. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem muitos pecados. Perdão. Se eu não perdoar o próximo, estou pecando. Eu tenho que perdoar. Ainda que aquela pessoa fez um mal contra a minha vida, mas eu, como cristão que conheço o evangelho, eu tenho que ir até a ele e pedir perdão. A gente perde para ganhar. Glória a Deus. Então, mentir é pecado. Safira e Ananias mentiram. Não foi aos discípulos, não foi ao apóstolo Pedro, mas eles mentiram ao Senhor. Eles mentiram ao Espírito Santo. Então, quando a gente peca, a gente está desobedecendo a Deus. A gente está fazendo algo que não agrada a Deus, porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Então, da maneira que, se eu e você pecar, nós temos que pedir perdão a Deus. Não é deixar passar. Porque senão você vai viver uma vida
de pecados, sem conserto, sem arrependimento, sem pedir perdão a Deus. Então a pessoa tem que analisar a sua vida, pedir perdão e se consertando daquele mal que está te acompanhando, que ele destruir a tua vida. Porque o pecado de pequeno ele cresce. De pequeno o pecado vai crescendo. Ah, isso é normal, isso é simples, isso é tão bonitinho, como muitos dizem. Então aquele pecado ele vai crescendo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado ele chama outro pecado. A gente vê que as pessoas, antes de ter um vício, a maioria diz, eu comecei fumando um cigarro, depois comecei tomando uma cervejinha, depois fui tomar uma cachaça, pitu, tomar uísque, depois eu comecei, queria algo mais forte, algo para deixar a pessoa mais doidão, na adrenalina, como muitos dizem. Aí foi para maconha, foi para o crack. Veja, se o pecado ele não cresce, se ele não multiplica na vida da pessoa. Antes começa com uma coisa pequenininha. Como muitos dizem, toma só uma cerveja, tu não vai ficar bebo não. A ilusão do mundo é essa. E a ilusão do diabo é essa para destruir a pessoa. Ele começa nas coisas simples, ele começa nas coisas pequenas. Aí depois a pessoa vai para uma coisa, vai para outra, conhece outras pessoas. E aí a vida da pessoa está destruída. E muitas vezes essas pessoas estão jogadas na sarjeta, morando nas ruas, debaixo da ponte. Deu tanto trabalho à família, que a família não aguentou, não suportou e botou para fora de casa. A gente vê isso nas calçadas, nas ruas, nas praças. Muitas pessoas que antes era cheio de amigo para fazer isso, para fazer aquilo. Depois a vida dessa pessoa foi destruída. Depois já aquela pessoa perdeu tudo que tinha. E agora? Está jogado nas ruas. Cadê o amigo dessas pessoas? Por isso que eu digo, ninguém tem amigo. O meu amigo e teu amigo é Jesus. Porque nos momentos difíceis que eu e você passar, Ele está conosco. Ele não vai nos abandonar. Jesus, Ele é o meu amigo fiel. E Ele não vai nem me abandonar e nem te deixar e nem te abandonar. Porque Ele cuida de mim, cuida de você. Quero deixar outro versículo, meus amados irmãos, no livro de Tiago. Tiago 1, verso 22, que diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. A gente vê que o evangelho é duro, meus irmãos. O evangelho é renúncia. O evangelho é obedecer. A gente vê que muitos homens de Deus sofreram para levar o evangelho. E hoje muitos querem levar o evangelho e não quer sofrer. Não quer pagar o preço. Porque quando a gente sofre pelo evangelho, por amor a Cristo, outras almas alcançam Jesus. Você vê, através do esforço, da renúncia, da obediência a Deus, do sofrimento que a gente passa às vezes para alcançar almas, vidas para Jesus, a gente paga o preço. Tem gente que paga um preço tão grande, mas tem recompensa. Ele vê o trabalho que ele passa ganhando vidas sendo transformadas, libertadas através do preço que ele passa, que ele paga. E esse preço não é sacrifício de tolo, meus irmãos. Não é sacrifício de tolo, como outras religiões
fazer isso, fazer aquilo. Então isso não é sacrifício de tolo. Isso é sacrifício pelo amor ao próximo, por amor a Cristo, por amor às almas, as pessoas que oram de madrugada, que pregam o Evangelho. Isso não é sacrifício de tolo. Isso é sacrifício para Deus ter misericórdia e salvar muitas almas. Mas existem religiões que faz sacrifício de tolo, que sobe escada de joelho, faz promessa. Tem outros que se cortam as costas, levando chicotada, levando peso, levando cruz. Isso é sacrifício de tolo. Isso é sacrifício que não acontece nada. Ele que está sofrendo sozinho, ele que está pagando o preço sozinho. Mas o sacrifício do Evangelho, por amor às almas, à vida, tem recompensa, tem ação, tem um poder de Deus. Então, a gente vê que Tiago, ele falando na sua carta, Tiago 1,22, ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Então ele fala que nós temos que ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque tem pessoas que ouvem e não praticam. Nós temos que ouvir e praticar, guardar e praticar. Nós temos que fazer isso. Nós temos que aprender com os homens de Deus do passado, que tiveram experiência, que Deus usou a vida dele grandemente, e hoje é um espelho para nós. Nós temos que imitar os homens de Deus, nós temos que imitar os profetas, os discípulos, imitar Jesus Cristo, o que ele deixou, os princípios, o mandamento para nós cumprir, para nós obedecer, colocar em prática em primeiro lugar. Então, se eu amo o Senhor, eu tenho que cumprir. Ainda que não seja fácil, porque não é fácil. Seguir ao Senhor, dizer que é fácil, para mim está mentindo. A pessoa que segue a Jesus fielmente, dizer que é fácil, não é. Porque é uma grande renúncia. Viver em santidade e obediência. Então não é fácil. Agora, quando a gente passa por um momento difícil, Jesus nos ajuda. E a gente passa, a gente atravessa. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então tem pessoas que têm um falso discurso. Falsos ensinos. Que fala bonito. Mas aquela palavra que ele está falando, que ele está pregando, ele não vive, ele não guarda, ele não coloca em prática. Ele é igual um fariseu, que vive uma vida de aparência e não de obediência a Deus. Então nós temos que viver não de aparência, mas colocar em prática em verdade. Porque muitos vivem de aparência, de discurso bonito, de teologia, prosperidade, coisas que atraem o povo. Porque o povo quer ser abençoado, o povo quer ser próspero. Com certeza sim, que Deus abençoa sim. Mas eu não posso levar o Evangelho do Senhor somente nesse ponto, somente nesse mérito de bênção, de prosperidade, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo de todo jeito. Como você fosse colocar Deus na parede e dizer: Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, eu prego o Evangelho, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo. Não, Ele já te deu. O Senhor, Ele já te deu. Foi o quê? Foi a salvação. Ele deu o Filho dele para morrer em morte de cruz por mim e por você. Ele te deu a salvação. O que é que você quer mais? Ele te deu uma morada. Está pronto, preparado. Se você permanecer nos caminhos do Senhor e ser fiel até a morte, tem uma morada lá no céu. Reservada, guardada para mim e para você. O que é que você quer mais? Será que você quer trocar a sua salvação pelas coisas só material aqui da terra? Como muitos fazem?
Não prega o evangelho verdadeiro e vive somente enganando as almas, as ovelhas, extorquindo, tirando dinheiro das ovelhas através da fé. Usando a fé para tirar o dinheiro do povo. Então eu desejo o céu. Ainda se eu tiver pouca coisa ou muita coisa aqui na terra, que eu creio que Deus pode me abençoar, eu creio que Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida Ele pode fazer, mas a salvação para mim é em primeiro lugar. Porque eu não vou viver aqui para sempre na terra. Eu não vou viver eternamente aqui na terra. Você vai viver eternamente aqui nesta terra? Você vai viver? Para você procurar ter uma vida só de querer ser próspero, de querer somente ser abençoado? Você tem que pensar nisso. Ainda que você sofra, ainda que você padeça, ainda que você tenha pouco, mas o céu está te esperando. O céu te aguarda. E muitos que têm riqueza, são prósperos, têm de tudo desta vida, vai perder a eternidade, o que é mais importante. O que Deus preparou para que as pessoas reconheçam que Jesus é o Salvador da humanidade, porque sem Ele a gente não chega lá. Se eu não ir até o Senhor Jesus Cristo e entregar minha vida a Ele, para que Ele me salve, me transforme, me liberte, mude a minha vida, então eu chego ao céu através de Jesus. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Aonde está o Pai? Aonde está Deus? Lá em cima no céu. A Bíblia diz que a sua morada é no Altíssimo. Lá em Salmos 91 diz que o Senhor fez a sua morada no Altíssimo. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Então a habitação de Deus é lá no céu. Mas para chegar lá, tem que passar por Jesus. Tem que reconciliar, pedir perdão, entregar sua vida a Jesus, ser uma nova criatura. Então, para chegar no céu, tem que passar primeiro pelo Filho de Deus. Tem que se limpar, se purificar, ser transformado em Cristo Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter um bom salário. Todo mundo não quer? Quem trabalha e ganha pouco, quer ganhar um salário mais alto? Glória a Deus. Mas para falar a verdade, eu acredito que muitas pessoas Deus não pode abençoar muito. Muitas pessoas que são crentes, que servem a Deus, Deus conhece o teu coração. Tem muitas pessoas que Deus não pode abençoar muito. Se Deus abençoar muito, Deus vai perder muitas pessoas. Só que muitos não entendem. Tem muitas pessoas que com pouco não é muito fiel a Deus, quanto mais no muito. Então, Deus sabe de tudo, Deus sabe trabalhar, Deus conhece o meu coração, o teu coração. Deus conhece cada pessoa que Ele pode dar pouco e permanecer. E Deus conhece pessoas que Ele pode dar muito e permanecer da mesma forma como tem pouco. Então, nós temos que entender o Evangelho. Nós temos que entender a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.